Senhor, primeiramente nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Amém. Que o Senhor abra os nossos corações Sim, para ouvir a Tua palavra, Senhor, Amém. porque nós não somos dignos e nós não entendemos, Senhor, nós somos tardios. Sim, ó Deus. Nós somos É verdade. tardios em ouvir, Senhor. Nós temos 2 orelhas, mas não temos nenhum ouvido. Então, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor. Ó Senhor, não somente aqui, mas também no nosso dia a dia, Senhor, Sim, com as pessoas, com aqueles que nos cercam. Ó Senhor, porque em cada detalhe o Senhor está cuidando de nós e o Senhor usa cada coisa ou pessoas para falar conosco. Os teus servos viram na criação o Senhor falar com eles. Assim, Senhor, também nós vemos na criação o Senhor falar conosco. Assim nós vemos nos momentos, em cada gesto do Senhor. Então nós te suplicamos que o Senhor continue falando conosco. E, Senhor, pedimos que o Senhor passe por cima da nossa ignorância. E nos ajuda, Senhor. Nós te suplicamos. Nós fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Abre os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, se os irmãos puderem acompanhar. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. E eu quero Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo e apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, essa passagem de Miqueias aqui é uma passagem que me chama muito a atenção, porque a nossa vida com Deus e com a igreja, com o nosso próximo, aqueles que nos cercam, ele se resume nisso aqui. Nós temos aqui a nossa redenção, que não depende de nós. Você pode fazer o que você quiser, você não pode se redimir. Aí ele fala, eu vou dar o meu próprio filho pelo meu pecado. Ele não pode, mas Deus deu o dele. Deus deu o primogênito dele, o primeiro filho dele, pelo nosso pecado. E nós vemos aqui também que o Senhor pede de nós. O que ele pede de nós? Ele pede algo que nós não podemos dar. Ele pede algo que nós não podemos dar. Porque nós somos tão falhos e tão imperfeitos que tudo isso que ele pede de nós, ele pede para nós praticar a justiça. Somos capazes de praticar a justiça. Amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Então são 3 coisas aqui. A justiça é algo de Deus, é algo do Senhor, porque a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. A nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. Então a nossa justiça é totalmente imperfeita. Então, mas o Senhor, ele nos dá da sua justiça, que é Cristo Jesus. Ele é essa justiça. E nós vemos que ele fala, o contexto que ele fala isso é um contexto que as pessoas tinham se desviado pelo seu próprio caminho. Quando eles se desviaram do seu próprio caminho, a gente vê que esse povo aqui, eles estavam praticando a idolatria. Esse povo estava agindo com injustiça, com balança falsa, pesos injustos. E tudo isso. E o Miqueias, ele não é um profeta. Só que o Senhor Deus fez ele, e ele era um homem muito simples e pobre. E o Senhor Deus fez ele ver toda essa injustiça que estava acontecendo. E aí o Senhor chama ele para ser profeta, para dizer a palavra do Senhor. E ele se encontra tudo nessa parte. Eles estavam praticando a idolatria,
não estavam andando com Deus, eles estavam agindo com injustiça e eles estavam odiando o seu próximo, eles estavam fazendo mal para o próximo. E Jesus falou que toda a lei, ela se resume em duas coisas. Né? Se os irmãos puderem... Eu fiz uma colinha aqui, eu tenho até um pouco de dificuldade com essas questões de colinha, porque quando o Senhor me chamou quando eu criei no Senhor Jesus, o que acontecia? Eu pegava falava de Jesus para as pessoas que não tinham uma Bíblia para ficar lendo. Então eu tinha uma Bíblia, mas as pessoas não tinham. Então eu não falava para as pessoas, está no versículo tal, no capítulo tal, porque as pessoas não tinham uma Bíblia para ler. Então o Senhor, eu tenho até hoje a dificuldade com isso, de pegar e decorar versículo assim. Às vezes o Senhor coloca no meu coração um versículo, mas não sei que versículo que é e nem onde está. Mas às vezes o Senhor fala isso, e o Senhor fala comigo nessas questões. Mas não precisa se preocupar com isso não. Cita o que o Senhor te deu. Os irmãos que lute. Não se preocupa com isso não. Que eu tenho, Fala assim, ó, tá escrito assim, ó. Isso. Pronto, na Bíblia escreveram isso aí, ó. Então, os irmãos se viram. Então, mas eu estou falando com os irmãos, eu estou vontade. compartilhando com os irmãos uma dificuldade que eu tenho em relação a isso. Porque, né, os irmãos, vai lá no texto tal, tá escrito lá. E às vezes o Senhor coloca no meu coração e eu às vezes nem sei onde que tá, só sei que tá escrito. Silvão, mas quando escreveram, não tinha nem capítulo. Então, e é desse jeito. Tanto é que o Senhor, quando Ele começou a falar no meu coração, eu tenho até um testemunho para falar para os irmãos, daqui a pouco eu já falo para os irmãos sobre essa mensagem. E eu comecei a ouvir a mensagem do Senhor, e eu comecei também a ouvir muitos profetas, muitas pessoas que vinham e traziam as profecias, tá? E algumas profecias até realmente se cumpriram, tá, irmãos? Então eu vou falar para vocês que tem algumas profecias que elas vêm de Deus, mas a maioria das profecias de hoje, elas não vêm de Deus, né? Não são revelações de Deus de verdade, porque a revelação infalível de Deus é a palavra de Deus. Essa a gente pode confiar cegamente, mas sim, Deus pode usar pessoas, porque Deus não tá engessado a uma doutrina, uma coisa, porque Deus, ele é soberano, ele pode fazer do jeito que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Então, e aí eu via, tanto é que teve uma irmãzinha que quando eu estava preso ainda, e eu estava condenado a 20 e poucos anos de prisão, e eu fazia pouco tempo que eu tinha ido preso. E aí o que aconteceu? Eu sabia que ia ter que ficar todo aquele tempo preso, porque você foi condenado, você cometeu um crime, você tem que pagar por isso. E eu tinha concordado, quando a gente recebe do Senhor Jesus, a gente começa a aceitar. A gente aceita e fala assim, verdadeiramente. Porque antes eu falava, eu sou como é que se diz, eu sou um fruto da sociedade. Eu estou aqui porque a sociedade fez isso. Né? Então a gente sempre transfere a culpa. A gente sempre transfere a culpa para outros. E eu sou a vítima da sociedade, não sei o quê. Minha mãe, eu até falava testemunho, minha mãe me abandonou quando era criança, me abandonou, não tive escola, não tive pão, não tive nada, passei fome. Então por isso que eu estou aqui. Então eu sempre transferia a culpa para os outros. E eu nunca aceitava que aquela culpa era minha, que eu estava ali padecendo por algo que eu tinha feito e, portanto, eu era digno daquilo e muito mais. E quando o Senhor Jesus começou a falar no meu coração, eu comecei a entender isso. Eu falei, eu estou aqui porque eu mereço. Então eu já sabia que eu teria de ficar todo aquele tempo. Tanto é que eu vivia querendo fugir antes do Senhor me encontrar. Eu sonhava, tinha sonho que eu estava fugindo do presídio todo o tempo. Eu ficava sonhando com isso, meus castelinhos de areia, eu ficava fazendo isso. Fazendo os planos. E quando uma vez os caras fugiu e não me chamou, mas fiquei bravo, hein? Fiquei bravo. Por que esses caras não me chamou? Graças a Deus. Eles me deixaram aqui, né? Mas quando eles os caras começam a arquitetar um plano de fuga, ele não pode falar para muita gente. Porque se falar para muita gente, vai acabar caindo no ouvido dos agentes. Então eu fiquei muito bravo com isso. E eu tinha esse injustiçado da sociedade, né? E quando o Senhor me encontrou, e essa irmãzinha, veio uma irmãzinha uma vez, e ela falou assim, irmãozinho, ela apontou para mim, eu estava sentado assim, estava embaixo. E todo mundo olhou, eu, não. Você, irmãozinho. Eu falei, como assim? Eu? Ela falou, você mesmo.
Ela falou assim, você não vai ficar todo esse tempo que você está pensando. Ela falou, você não vai ficar todo esse tempo que você está pensando. Então eu já falei assim, eu acho que é o Senhor mesmo, porque como que ela vai saber? Nem o diabo sabe o que eu estou pensando, como é que ela vai saber? E tá, mas eu pensava assim muito nisso, e eu ia ficar bastante tempo mesmo, porque eu era digno daquilo. E olha, irmãos, quando se cumpriu de fato, que eu saí bem antes do tempo, bem antes mesmo. Eu tinha que ficar quase 15 anos, eu não fiquei nem 5 fechado. 10 anos, quase 10 anos antes. Quase 10, não chegava até 10. Então eu falei, aqui Deus usou aquela irmãzinha. Então eu via, e tinha muita profecia e tal. E eu fiquei empolgado com isso. Eu falei, aí eu comecei a orar. Comecei a orar e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me use na profecia. E eu quero que o Senhor me use na profecia. E orava, jejuava e buscava. E o Senhor conhecia a minha sinceridade. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me use na profecia. E era de, assim, irmãos, orar mesmo, sabe? E eu ficava ali dias e meses, e ano orando. Para Deus me usar na profecia. Teve um tempo que eu peguei e falei assim, Senhor, o Senhor não quer me usar com profecia coisíssima nenhuma, eu não quero mais saber desse negócio de profecia, não. O Senhor já não aconteceu nada, já cansei de orar, já cansei de jejuar, e o Senhor não quer me usar com isso não, esse negócio de profecia não. Tá. E continuei buscando o Senhor normalmente, com as minhas falhas e os meus defeitos, como sempre. E aí o que começou a acontecer, irmãos? O Senhor começou a me dar alguns textos da palavra de Deus. E nesses textos, assim, eu li a palavra de Deus e o Senhor, eu abri a boca e o Senhor me falava nesses textos. Na própria palavra de Deus. E depois, eu nem tá? Nem sabia. Mas aí um dia o Senhor colocou no meu coração que essa é a verdadeira profecia. A profecia da palavra de Deus. Essa aqui é a profecia. Eu queria aquelas revelações que engrandece o homem, que enaltece o homem, que fala da vida do homem. Mas eu tenho a profecia que fala da vida do Senhor. Né? Eu queria falar da vida do homem, mas Deus está aqui falando conosco da vida dele, da vida do seu filho maravilhoso. E então isso demorou uns anos, tá, irmãos? Para eu entender, falando, eureka, achei. É isso que o Senhor quer. Né? E quando a gente entende isso, é uma coisa maravilhosa. Tanto é que na palavra de Deus mesmo, quando os irmãos falavam do Evangelho para mim, eu não entendia nada. E eu era relutante com os irmãos. E eu já até testemunhei sobre isso. E os irmãos vinham falar da palavra da cruz, de Cristo, e eu falava que eu não via nada disso na palavra. E eu era relutante. E teve um dia que eu peguei e dobrei meu joelho, irmãos. Dobrei meu joelho e falei, e eu brigava com os irmãos. Quando os irmãos vinham trazer a palavra da cruz, a palavra genuína do Evangelho, eu não queria nem ouvir. Aí teve um dia que eu peguei, mas eu estava na minha ignorância. E eu peguei e dobrei meu joelho e falei assim para o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada disso que o Senhor fala. Não estou entendendo nada disso. Se esta é a tua palavra, abre os meus olhos, Senhor, para me ver a tua palavra. Abre os meus olhos para me ver que esta é a tua palavra. Né? Que eu não entendo nada disso. Irmãos, eu estava orando, de joelho, orando. Eu recebi uma inundação da palavra de Deus, irmãos. Coisa tremenda, irmãos. Assim, não consigo nem explicar para os irmãos. Foi uma coisa maravilhosa. Não sei se alguns dos seus irmãos já receberam a inundação da palavra do Senhor, ser inundado com a palavra de Deus. Não sei se os irmãos já passou por isso. Mas é uma coisa tão maravilhosa. E eu comecei a ver, olha, de Gênesis a Apocalipse, eu comecei a ver a cruz do Senhor, o seu Cristo e a sua cruz. Eu comecei a ver a sua cruz e o Cristo de Deus na cruz. O Senhor começou a abrir os meus olhos de uma tal forma para ver Cristo crucificado. Para ver o Cristo crucificado. E isso, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, né? E eu quero ler esse texto com os irmãos. Está lá em Mateus 23,
23, irmão. 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas de fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro, e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, fazeis essas coisas e não omitais aquelas. Nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu lá em Miqueias, né? Que o mais importante da lei era o quê? Era o juízo, a misericórdia e a fé. E nós vemos essas três coisas lá naquele texto. Nós vemos o juízo, nós vemos a misericórdia e nós vemos a fé. Quando nós andamos com Deus, isso é um sinal de fé, né? Quando nós caminhamos com o Senhor, isso é fé, né? Porque nós não vemos o Senhor e nós caminhamos com Ele. Isso é fé. A misericórdia, nós precisamos de misericórdia para Deus. Deus precisa ter misericórdia de nós. Mas nós precisamos ter misericórdia com o nosso próximo. Porque a nossa vida cristã, ela se resume nisso. Do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque aí o apóstolo ele até fala assim, que como que eu digo que amo a Deus e odeio o meu próximo? Como poderei amar a Deus, quem eu não vejo, e odiar o meu próximo, quem eu vejo? Né? Então, como a gente pode falar, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Mas aí eu amo a Deus, mas daqui pisou no meu calo aqui, eu já pego, já solto os cachorros. A pessoa fez alguma coisa que não me agrada aqui, eu já pego, já solto os cachorros em cima dela, né? Como nós estamos expressando o nosso amor com o nosso Deus a quem nós não vemos, mas nós seguimos com fé? E nós estamos maltratando o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que nós vemos. E o nosso amor ao nosso Deus deveria refletir no nosso relacionamento com o nosso próximo. E nós vemos lá em Miqueias, o que acontecia? Aquele povo, eles eram injustos, eles não tinham misericórdia. Por quê? Porque o relacionamento com Deus deles, eles estavam sacrificando a outros deuses, eles tinham bosques, eles estavam servindo a outros deuses que não o Senhor, eles tinham interrompido a sua caminhada com o Senhor. E quando nós interrompemos a nossa caminhada com o Senhor, nós trocamos a ordem das coisas. Nós começamos a fazer tudo isso. A gente começa a agir com injustiça, por quê? Porque a injustiça está em nós. Mas a justiça está em Deus. Quando nós andamos com Deus, o reflexo do nosso caminhar com Deus é a justiça. É a justiça. É a justiça que se revela através de nós. Não porque há justiça em nós, porque nós não temos justiça. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, como disse Isaías, né? E esse nosso caminhar, esse nosso relacionamento com o nosso próximo, com os nossos irmãos, eles precisam estar alinhados. Primeiramente, a nossa vida tem que estar alinhada com o Senhor. E depois do nosso alinhamento com o Senhor, essa vida nossa vai refletir na vida do nosso próximo, né? E, não, eu sou verdadeiro, faço isso, irmãos. Seja todo homem Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não, irmão, eu não conto mentira não, eu não sou mentiroso não. O apóstolo Paulo ele fala assim, em Cristo eu digo a verdade. Mas em Cristo, irmãos. Em Cristo, né? Se a gente falar que a gente é verdadeiro, a gente já está mentindo. Mas em Cristo sim. Em Cristo nós somos verdadeiros. Nós podemos ser leais aos nossos irmãos, leais às pessoas que nos cercam, o nosso cônjuge. Por quê? Porque em Cristo nós somos verdadeiros. Em Cristo. Mas em nós mesmos não. Em nós mesmos não há essa capacidade em nós de ser leais. E tudo isso se refletia no que estava acontecendo ali. Então, o que Jesus falou? A lei e os profetas se resumem nisso.
que é aquele texto que o irmão falou. A lei e os profetas se resumem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A nossa caminhada não foge disso. Irmão, quando a gente começa a andar por nós mesmos, a gente começa a ver só os nossos problemas, a gente começa a ver só as nossas necessidades, quando nós estamos andando por nós mesmos. Mas quando nós começamos a andar com Cristo, o foco sai de nós. O foco sai de nós. Quando a gente começa a olhar muito pra gente, a gente começa a se vitimizar, a gente começa, sabe, fazer um monte de coisa que a gente sabe que acontece. Mas quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente tem o olhar que Cristo tem. Um olhar de misericórdia. E aí quando o irmão falhar comigo, porque muito mais eu falho com Deus do que o irmão falha comigo. Eu falho com Deus, não dá nem para contar de quanto que eu falho com Deus. E mesmo assim, Ele não solta os cachorros em cima de mim, Ele não me abandona. E se a gente olhar dessa forma, a gente também vai entender que, olha, se eu falho tanto com Deus e Ele não me abandona, Ele não me castiga, Ele castiga sim, Ele corrige. Não é questão de castigo de pegar e me esmurrar até a morte. Porque às vezes o que acontece? Quando a pessoa falha com a gente e o grau dessa falha às vezes é alto, a gente teve uma vez que um cara falhou comigo, eu falei que esse cara merecia levar uns tecos. Mas quando eu olho para mim e olho e falo assim, puxa, misericórdia, o quanto que eu falhei com Deus, eu também era digno de uns tecos, viu? De uns bons tecos. Irmão, o que é teco? É tiro. Misericórdia. E irmãos, e isso quando a gente olha e fala e pensa assim, esse irmão é digno disso. Irmãos do céu, misericórdia. Misericórdia, de fato ele pode ser, mas nós somos muito mais. De fato ele pode ser digno de muitas coisas, digno do inferno assim como nós. Mas o Senhor ele nos ama de tal forma e nós temos que expressar esse amor, porque Deus me amou, eu posso amar. Porque Deus me amou, eu posso amar o meu irmão, eu posso conviver com ele para que sejam um, assim como nós somos. Irmão, é fácil a gente ser um com aquele irmão que assim não pisa muito na bola com a gente, que não nos aborrece muito, tal, que tem mais ou menos o mesmo pensamento que a gente, a mesma ideia que a gente. Então é mais fácil ser um com esse. Mas com aquele que é contrário a nós, que vive pisando na bola, que vive enchendo o nosso picuá, irmãos, só pela misericórdia do Senhor. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender. Eu quero compartilhar também com os irmãos um outro texto que eu já até falei aqui, que é o Mateus 22, 37 ao 39. E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo isso resume. Esses dois mandamentos, ele resume todo. Se a gente pegar todo o Velho Testamento, a gente vai ver que ele se resume nesses dois mandamentos. E engraçado também que as tábuas da lei, ela tinha duas tábuas. Eu já compartilhei com os irmãos que são cinco mandamentos relacionado ao nosso relacionamento com Deus e mais cinco mandamentos relacionados ao nosso próximo. De como nós devemos se portar com o nosso Deus e de como nós devemos se portar com o nosso próximo. Então havia duas tábuas da lei, havia as duas pedras. Uma dizia do nosso relacionamento com Deus e a outra dizia do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então toda a lei e os profetas, ela vai se resumir nisso. No nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. Não ao contrário.
Porque se a gente for tentar nos relacionarmos com o nosso próximo sem ter um relacionamento com Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o poder de nos relacionarmos com o nosso próximo não depende de nós. Depende do nosso Deus que caminha conosco. Né? Essa é a nossa vida. E que, assim, eu tive uma experiência hoje, uma experiência maravilhosa. Sabe aquela experiência assim, quando você vai orar e você não tem uma palavra para orar? Quando a gente não tem uma palavra, Senhor, eu não tenho uma palavra, não flui nada. E aí eu peguei e me prostrei diante do Senhor e falei, Senhor, não tenho nenhuma palavra para falar para o Senhor, mas eu estou aqui aos seus pés, Senhor. E fiquei quieto, sabe? Eu gostaria que os irmãos fizessem qualquer dia, que os irmãos tivessem força para orar e não tiver aquela disposição para orar, mesmo assim, se prostra diante do Senhor e fica quieto, sabe? Porque um gesto vale mais que 1000 palavras. Né? Você pode ter 1500 palavras, mas se você não tem aquele gesto de se prostrar diante do Senhor e se humilhar diante dele, você pode dizer 1000 palavras, que essas palavras não vão ter importância. Mas quando o nosso Deus, que a gente fala, Senhor, eu estou me prostrando aqui diante de Ti, não tenho nada para te oferecer, mas, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, fala o meu coração, fala que o Senhor quer que eu ame, o que eu preciso, e derrama sobre mim, porque eu sou essa terra seca, que precisa das tuas águas. E o Senhor, Ele é muito gracioso, Ele é muito gracioso, e Ele vem aquecer os nossos corações. Eu não sei se os irmãos já, também é uma questão do sentimento. Né? O Senhor fez um coração para a gente sentir Ele, para a gente sentir a presença dEle. E o Senhor se faz presente, sim, irmãos. Amém. O Senhor se faz presente. Não quer dizer que se você não está sentindo, Ele não está lá. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque a gente é guiada por fé e não pelo que sentimos ou pelo que nós vemos. Nós andamos com Deus pelo quê? Pela fé. Nós não estamos vendo Ele, mas temos certeza que Ele está ali conosco. E Ele está, nós estamos, isso é andar humildemente com o Senhor nosso Deus. Né? Não vendo nada, não sentindo nada, mas caminhando com Ele. Às vezes sem vontade mesmo, sem vontade, porque a caminhada é árdua. Os espinhos às vezes ferem os nossos pés, mas a gente tão somente confiar nele, confiar no Senhor e saber que Ele está ali, independente do nosso sentimento. Mas eu quero falar também que eu nunca tinha sentido no meu coração, irmãos. Eu nunca tinha sentido. E quando eu comecei a buscar, quando eu entreguei o meu... Quando eu criei no Senhor, quando Ele me fez crer nele, eu não sei nem o que eu falo, porque foi tudo Ele que fez. Então, às vezes, quando eu coloco eu na frente de alguma coisa, não foi bem assim. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, foi Ele que fez tudo. Né? Quando o Senhor abriu meu coração para mim crer nele, eu comecei a sentir um fogo no meu coração, irmãos. E eu não sei se os irmãos já passaram. E isso acontece até hoje, irmãos. E eu nunca tinha sentido isso. E eu tenho certeza que é o Senhor. Esse fogo no meu coração, esse fogo no meu interior, que é um fogo dele, o fogo do Senhor. Né? É uma brasa dele. E isso é uma coisa maravilhosa. Todas as vezes que a gente se prostra dele, reconhecendo o que somos e reconhecendo quem Ele é, e geralmente isso acontece. Resumindo, irmãos, é isso. O nosso relacionamento com o nosso Deus, o nosso relacionamento com o nosso irmão e o nosso próximo que está de fora. Né? Mas, irmãos, aquele camarada vive tão longe de mim, como eu posso ser o próximo dele? O Senhor Jesus falou lá do bom samaritano, né? Quem foi o próximo dele? Aquele camarada que os ladrões salteadores pegaram ele, espancaram ele, deixaram ele perto da morte. Aí passou um fariseu, eu até esqueci o nome das pessoas que foram, um sacerdote, e passaram perto dele, passaram de largo e não fizeram absolutamente nada. Não fizeram nada.
E vem aquele samaritano, aquele camarada que o judeu não gostava, que era considerado um ímpio, né? E ele vai lá e pega aquele camarada que está lá no chão deitado, tudo machucado, pega ele, leva ele em um lugar, pede para tratar dele, para cuidar dele, e quando ele voltasse, ele pagaria todo o preço. Né? Aí Jesus falou, qual que é o próximo? O que usou de misericórdia. Irmãos, nós fazemos próximo de alguém quando nós usamos de misericórdia. Quando nós usamos de misericórdia. Irmãos, e isso é uma coisa de Deus, irmãos. A gente usar de misericórdia com o nosso próximo. Né? Uma coisa, e Deus se agrada com isso. Porque o nosso próximo, ele precisa da nossa misericórdia. É verdade. E Deus quer que nós tenhamos fé. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Né? Porque se nós nos aproximarmos de Deus, não tem como se aproximar de Deus sem fé. Para começo de conversa, a gente não tem como. Então, quando no nosso dia a dia, né, que nós sejamos próximos de mais pessoas, né, usando de misericórdia com eles. Quando o irmão nos ofendeu ou alguma coisa assim, nós usamos de misericórdia com ele, porque muito mais nós ofendemos o nosso Deus. E andarmos humildemente com o nosso Deus, né? Sem almejar, sem pisar nos outros, sem almejar querer ser maior do que os outros, porque de fato nós não somos. Nós não somos, ninguém aqui é maior do que ninguém. E o Senhor Jesus tem uma passagem que ele fala assim, ó, que ninguém a gente devia chamar de mestre, porque ele é o nosso mestre. Que ninguém devia chamar de pai, porque o nosso Deus é o nosso pai. Ninguém devia chamar pastor. Pastor, porque ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Isso está dizendo do quê? Irmãos, está dizendo porque hoje em dia tem muita gente que tomam as pessoas para si, a igreja para si, e fala assim, ó, esses são meus, meu rebanho. Esse é meu rebanho. E faz da própria igreja como massa de manobra para a sua vontade. E Jesus fala assim, não vai ser desse jeito entre vocês. Não vai ter ninguém maior entre vocês. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. E, irmãos, isso, né, implica muitas coisas. Quando a gente querer, ou vir no nosso coração, aquele desejo de querer, às vezes, eu sou autoridade sobre aquela pessoa, eu sou, irmão, você não é nada. Você não é nada. Sim, você é amado por Deus. Amado por Ele, comprado por Ele, resgatado pelo preço de sangue. Mas você não é maior, nós somos assim como o Pai, assim como, né, a gente vê aqui na unidade do Pai, nenhum é maior do que o outro. Né? Eles são o mesmo em unidade. Eles são o mesmo, né, mas, e assim também nós não somos maiores do que ninguém. Né? Maior do que ninguém, eu não sou maior do que ninguém, até mesmo do que um mendigo que está andando na rua, que está drogado, que está cheio de droga, porque às vezes eu sou muito mais culpado que ele, porque se às vezes ele tivesse 10% do que eu sei, se ele tivesse uma experiência de 10% que eu tive, ele seria uma pessoa melhor do que eu sou. Com certeza ele seria isso. Né? Se a gente às vezes vê uma pessoa na rua, andando drogado ou tal, a gente não é melhor nem maior do que aquela pessoa. E a gente tem que usar de misericórdia para com ela. Usar de misericórdia, na misericórdia do Senhor. Não fazendo nada para ser visto pelos homens. No nosso caminhar humildemente com o nosso Deus. Como que eu reflito a minha caminhada humilde com o meu Deus? Sendo arrogante, sendo soberbo, querendo ser melhor, maior que os outros. Porque nosso Deus é um Deus humilde e sofredor. A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus humilde e Ele é um Deus sofredor. O Senhor sofre. E se nós refletirmos esse amor de Deus, a gente também tem que andar como humilde e sofredor. Andarmos humildemente com o nosso Deus. Como é difícil isso, irmãos? Como é difícil. Na nossa força é impossível. No nosso caminhar é impossível. Porque a gente vai ter sempre aquela soberba de querer ser maior do que os outros. De querer ter mais que os outros. De querer
ganhar mais, vai fazer um negócio ali, já pensa em ter um lucro, já não faz um negócio justo, como esse povo aqui. O meu carro é, que eu tenho na mensagem que o irmão Jonas, uma mensagem que o irmão Jonas disse. Se eu vou vender o meu carro é, olha, não tem nenhum defeito, não tem um risco, não tem nada. Meu carro é perfeito, mas o seu, rapaz, esse carrinho seu tá ruim, rapaz, esse motorzinho que tá fumando. Então, o que é meu é ótimo, mas o que é do meu irmão, o que é do meu próximo, não presta. Né? Nós não devemos andar assim com o nosso Deus, andarmos humildemente com o nosso Deus. É a nossa caminhada, irmãos. A nossa caminhada não é a nossa caminhada aqui, porque agora nós estamos sentados aqui, ouvindo o Senhor, adorando ao Senhor em espírito, buscando a Ele em sinceridade, louvando ao Senhor. Mas a nossa caminhada, ela vai ser amanhã no nosso trabalho. A nossa caminhada, ela vai ser depois da manhã, quando nós formos fazer algum negócio, quando nós formos atender alguma pessoa, ou quando alguém bater na porta da nossa casa. Tem nada para te dar hoje, não! Às vezes tem gente que faz isso, né? E eu vou falar uma experiência assim também, porque quando a minha mãe ela foi embora, eu era muito eu era criancinha. Acho que eu tinha uns 8, 9 anos, acho que eu tinha. Uns 8, 9, não me lembro muito bem. Mas eu dependia de tudo para ela, porque nessa idade a gente acha que depende de tudo ainda, mas tinha irmãos meus que era menor ainda, que dependia muito mais dela. Então o que acontecia? E eu não sabia fazer nada para comer e eu ficava com fome. E o que aconteceu? Tinha um senhor que morava perto da minha casa, o nome dele era seu Joaquim. E ele pegava um carrinho de papel e saía com os filhos dele, a esposa dele também tinha falecido. E aí eu não sabia andar na rua, não sabia andar assim, porque eu nem saía de casa, não saía da barra da saia da minha mãe lá. E o que aconteceu? Esse cara, ele levou a gente pra... Porque com um monte de criança ali, ele ganhava mais coisas. E a gente começou a andar com esse seu Joaquim. O que aconteceu com esse seu Joaquim? Chegou uma hora lá que veio, acho que tinha algumas pessoas que começou, a gente não era criança feia, e criança às vezes uma criança mais bonitinha, ela chama mais atenção do que você vê uma, né? E aí chamou a atenção de algumas pessoas, e a gente estava chamando mais a atenção dessas pessoas, e essas pessoas estavam dando coisa pra gente. Esse seu Joaquim, ele pegou no meio de uma avenida perto do centro, e ele pegou e falou assim: eu não quero mais vocês perto de mim. Nós não sabíamos como voltar para casa. Ficamos totalmente perdidos. E eu sei que eu vou falar para vocês que essa foi a primeira vez e agora como é que a gente vai voltar para casa? A gente não sabe o caminho e nós começamos a chorar e ficar angustiados, porque a gente não sabia o caminho. E foi aí que eu comecei a aprender a pedir as coisas. Para bater numa casa, pedir uma coisa para me comer, mas pedia só coisa para comer, tá? Não pedia. Hoje tem gente que vem pedir dinheiro, mas pedia coisa para comer. E tinha pessoas que davam pão, davam alguma coisa, mas tinha pessoas, não tem nada para te dar, não, vá! Né? Falava assim, falava, se você não tem nada para dar para uma pessoa, também você não precisa humilhar ela e também você não precisa soltar os cachorros em cima dela. Exato. Se você simplesmente não tem nada para dar, hoje, infelizmente, eu não tenho nada para te dar. Né? Simplesmente isso. Mas eu quero dizer para vocês que tinha muitas pessoas que elas ajudavam. O problema é isso, tá? Que quando às vezes você dá alguma coisa para uma pessoa e a pessoa... ela acaba se acostumando. Tanto é que tinha um lugar, uma casa, que a pessoa sempre dava comida pra gente. E quando a gente tava com fome, vamos para aquele lugar, que aquela casa lá ela vai dar comida pra gente. Vamos lá naquela casa. E isso aqui nunca falhou. Que o Senhor Jesus continue abençoando a família. Continue abençoando. E, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em Cristo eu não minto. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas em Cristo eu não minto, em Cristo. E essa pessoa, dessa casa, ela nunca teve um dia que ela nunca deu nada para gente comer. Nunca. Irmãos, e isso é tão, assim, a gente era criança e eu não podia trabalhar.
né? Tem muita gente que também vive pedindo aí também, mas tem força para trabalhar, poderia trabalhar. E a palavra do Senhor também diz que se não trabalha também não come, né? Mas a gente, se o Senhor colocar alguém no nosso caminho, que nós andemos humildemente com Ele e sejamos o próximo. Quem foi o próximo dele, né? Nós sejamos o próximo assim como aquele samaritano. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Senhor, com nossas imperfeições, nossas interpretações muitas vezes limitadas da Tua Palavra, mas, Senhor, queremos aprender de Ti e que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém. E continua andando conosco, Senhor. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nós somos falhos, Sim. não somos dignos da tua presença, não somos dignos do Teu caminhar conosco. É verdade, Senhor. Ó Deus, mas te suplicamos, socorre-nos, Senhor. Sim. Socorre-nos, Senhor. Sim, E sim. não desiste de nós, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia e compaixão de nós, Senhor. Amém. Nós dependemos inteiramente e esperamos inteiramente na Tua misericórdia. Amém. Esperamos inteiramente na Tua graça, Senhor. Porque é aí que nós nos encaixamos. Na Tua graça e na Tua misericórdia. Ó Senhor, que nós, como Teus filhos, possamos ser agradáveis a Ti. Amém, Senhor. Ó Senhor, pela habitação do Teu Espírito em nós. E que, Senhor, nós possamos ser preparados por Ti, Senhor. Sim, sim. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Amém. Porque quando o Senhor quer nos adornar, quer colocar alguma coisa em nós nos tornamos relutantes. Tem misericórdia. Senhor, queremos aquelas coisas que o Senhor não quer. É verdade. Desejamos coisas que o Senhor não deseja para nós. Tem misericórdia. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. E nos ajuda, Senhor, a sermos adornados como Tua noiva, Sim, Senhor. sim. Não essa noiva Sim. toda suja, toda malacafenta, Senhor, Tem misericórdia que somos de nós. nós. Mas, Senhor, nos adorna. Nos adorna pela presença do Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, cobre-nos, Senhor, com a Tua graça. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor. Que não seja vista as nossas imperfeições, mas o sangue do Teu Filho, Senhor. O sangue do Teu Cordeiro. Porque, Senhor, nós não temos nada para Te oferecer. Não temos nada para Te oferecer pelo nosso pecado. Mas o Senhor já ofereceu o Teu Filho pelo nosso pecado. No nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém.